Oi, gente, hoje eu vou explicar a Revolução Francesa para vocês. Antes de explicar o que foi a Revolução, a gente tem que ir nos antecedentes do que estava acontecendo lá na França em 1789. A França, ela tinha investido muito em guerras que tinham acontecido, então a economia da França estava quebrada. Além disso, tinha uma crise agrária, ou seja, eles estavam sofrendo muito com estiagem. Ou chovia muito, ou não chovia, ou era muito frio no inverno, ou o verão era muito quente. Então, os agricultores não conseguiam cultivar. Paralelamente, as pessoas passavam fome porque elas não tinham o que comer. Além disso, além desses dois fatores anteriores, também tinha a questão de que o clero e a nobreza não pagavam impostos, só a população pagava, dos plebeus. Então isso gerava um ódio em massa da população pela monarquia. A gente vai ter que dividir as classes sociais em três estados. O primeiro estado deles é o clero, e o clero nada mais é do que a igreja. E a igreja, nessa época, ela detinha 1/3 das partes territoriais da França e também não pagava impostos. O segundo estado é a nobreza. A nobreza eram os governantes, e aí nessa época a gente tinha quem? O rei Luís XVI e a Maria Antonieta, que é aquela querida que fala a seguinte frase: se não tem pão, como brioches. Eles também eram isentos de pagar impostos. A gente também tem o terceiro estado. O terceiro estado, ele é mais amplo porque ele tem vários subgrupos dentro dele. A gente tem os girondinos, que eram a alta burguesia, então eles eram o quê? Comerciantes, que eles detinham capital ali, mas eles queriam influência política, então eles não queriam só trabalhar com essa parte do comércio, da economia, eles queriam mandar lá, botar as regrinhas deles. A gente tinha os jacobinos também, que eram a baixa burguesia, e aí seriam os professores, os filósofos, são essas pessoas. A gente pode já definir uma ideia do que era cada um, tá? Os jacobinos, eles eram um pouquinho mais extremistas, porque eles queriam destronar o rei Luís XVI, enquanto os girondinos, eles queriam só ganhar mais poder, mais influência socialmente. Então a gente já tem duas visões distintas, mas que faziam parte do mesmo grupo social. A gente também tinha os camponeses, era uma parcela que mais sofriam, talvez, com essa questão da fome, porque eles já não tinham muito dinheiro, tinham que pagar impostos, não tinham que comer, então era uma coisa muito complexa para a época. E também tinha os sans-culottes, que eles eram os trabalhadores assalariados das cidades. O que acontece? Lembra os três fatores que eu falei antes? Da guerra, dos impostos, da falta de alimento, eles geraram uma revolta em massa. Então, o terceiro estado, que era isso que eu acabei de falar, dos girondinos, jacobinos, sans-culottes, camponeses, enfim, eles estavam muito revoltados porque eles não gostavam dessa política que estava acontecendo, essa política absolutista, que era o rei mandando em tudo. O primeiro e o segundo estado, que era o clero e a nobreza, eles decidiram se juntar e fazer uma reunião, né, que não acontecia há mais de 175 anos na França. Isso foi chamado de Assembleia dos Estados Gerais. Nessa reunião, eles buscavam apaziguar um pouco esse sentimento de revolta que a população estava sofrendo naquele momento. O que acontece? Se a gente parar para analisar, o terceiro estado, ele era a maior parte da França. Tirando a igreja e o rei, o que sobrava? O terceiro estado. Então ele representava 99% da França. Obviamente, não podia dar um voto para cada pessoa porque iam ganhar de lavada. Não tinha muito mais pessoas do terceiro estado do que do primeiro e segundo. Então o que eles fizeram? Eles determinaram que seria um voto por estado, ou seja, um voto do clero, um voto da nobreza e um voto dos outros lá. Isso gerou uma revolta muito grande, mais revolta ainda. A Assembleia, que seria para apaziguar esse sentimento revolucionário que o terceiro estado estava criando, só piorou. O clero e a nobreza combinaram votos. Então eles ganharam nessa Assembleia, na votação, e foi decidido o seguinte: que o clero e a nobreza continuariam isentos de pagar impostos e o terceiro estado teriam que pagar mais impostos que eles já pagavam. Então isso ficou muito pior. O terceiro estado, ele decidiu se separar desse modelo absolutista, que era do rei mandando em tudo e em todos, e eles eram muito influenciados pelo ideal iluminista, que era o ideal de libertação. Eles criaram um modelo de constituição só deles, a Assembleia Nacional Constituinte. Então era ali que o terceiro estado decidia o que eles queriam, o que eles não queriam. Entre eles decidiram sair desse modelo social que eles estavam inseridos e criar o próprio deles. Em 14 de julho de 1789, o rei Luís XVI é destronado. Só que ele não deixa de ser rei, ele continua sendo rei, porém ele não tinha mais influência política, ele só concordava com o que estava acontecendo ali. O terceiro estado determinava, enfim, basicamente ele só ia concordando. Ele também teve nesse mesmo ano a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão, como se fosse uma prisão perpétua,
que os prisioneiros recebiam, tipo assim, um sabor de luz, muito pouca comida, então eles eram muito maltratados lá, e a queda da Bastilha, ela foi um ato muito revolucionário, porque as pessoas estavam com tanta raiva, mas tanta raiva desse modelo absolutista, que eles arrancaram os tijolos da Bastilha com as próprias mãos. Um marco histórico muito grande, porque para vocês verem aonde que chegou, o extremo que chegou essa revolta que a população estava tendo. A partir da queda da Bastilha, a gente sai da Idade Moderna e a gente entra na Idade Contemporânea, que é a idade que a gente está agora. O terceiro estado lança a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então era como se fossem os direitos humanos daquela época, então eles tinham mais dignidade de viver na França do que eles tinham antes do modelo absolutista. Em 1791, o rei Luís XVI tenta fugir para a Áustria-Hungria, só que ele é reconhecido, ele é preso e ele é trazido de volta para a França e ele é condenado à morte. Só que ele não é morto ainda, ele é condenado à morte. Os revolucionários, eles decidiram que iam substituir a Assembleia Constituinte, que foi aquela que foi criada porque o terceiro estado não concordou com as decisões da Assembleia. Eles criaram a Constituinte, agora eles decidiram que eles vão trocar, eles vão criar uma nova. Aí nasce a Assembleia Nacional. A gente já consegue ter a definição de esquerda, direita e centro. Porque os girondinos, que eram os comerciantes, eles sentavam à direita. Os jacobinos, que eram os revolucionários, sentavam à esquerda. E a planície era o centro, eram as pessoas que ficavam em cima do muro. Quando um estava melhor no debate, nas decisões, eles iam influenciar aquele lado ao invés do outro. E vice-versa, eles iam assim onde convia para eles. Ele teve um carinha dos jacobinos, dos revolucionários, que era o Maximilien Robespierre. Ele transformou toda a Revolução em uma ditadura, que é a chamada ditadura jacobina. O cara meteu louco. Ele sentenciou os desertores, os traidores, à morte. E aí a gente tem a guilhotina como uma sentença, que a ideia principal da guilhotina é trazer mais dignidade para a morte das pessoas, porque é uma morte rápida, decapita na tua cabeça e tu morre na hora. A partir daí, o Luís XVI e a Maria Antonieta eles são mortos, né, na guilhotina. Ele estabelece a lei do máximo, que era tipo uma tabela de precificação fixa. E ele também cria o Comitê de Salvação Pública, que buscava conter revoltas para tentar ajustar o financeiro, que, como eu disse no início lá, estava quebrado por conta do investimento da França nas guerras que tinham acontecido. Agora a gente está começando a se encaminhar para o final da Revolução. O que aconteceu? Os girondinos e a planície, eles se juntaram, eles fizeram um complôzinho, porque eles não gostaram que só os jacobinos estavam tendo influência política na França. Então eles influenciaram a população a tirar os jacobinos do poder. E assim foi feito, foi um golpe de Estado que aconteceu, chamado o golpe Nono Termidor. O clero já não tinha mais influência na França, então eles substituíram os dias e os meses no calendário e botaram outros nomes. Termidor era um mês lá do verão, o nono dia daquele mês, que seria talvez janeiro ou fevereiro, foi o dia que o Robespierre ele foi tirado do poder e foi morto na guilhotina, foi decapitado. Disso, os girondinos eles entram no poder. Só que o que acontece? Eles usaram o povo como massa de manobra. Então já estava criando um sentimento de revolta de novo, porque porque o povo foi usado como massa de manobra, então eles só foram usados ali para tirar os jacobinos, colocar os girondinos. E a partir daí, gente, as coisas pioram muito. Porque os girondinos, que eram os carinhas lá da direita, eles só queriam lucrar, só queriam ter influência política, mas eles não pensavam no povo de verdade. Então foi criado o voto censitário, que era aquele voto com critérios, então tu tinha que ter tantas coisas para conseguir votar. Ou seja, mais de talvez 2/3 da população já não podia mais votar. Também teve diretório, que eram 5 diretores governando o poder na França. E eles também investiram muito no exército, porque eles viram que o povo estava se revoltando, se movimentando ali talvez para uma nova revolução, e eles decidiram investir muito no exército para ter a contenção dessas pessoas e também para se prevenir de ataques de outros países que tinham uma monarquia absolutista, porque eles mataram o rei. Tudo bem que foram os jacobinos que mataram, mas foi na França. Agora que os girondinos estavam lá no poder, eles temiam que algum outro país absolutista com outro rei viesse ali atacar a França por conta da morte do Luís XVI. E eles investem muito no exército. Porque o exército ele cresceu tanto. Ele ganhou tanta influência na França que o exército deu um golpe de estado nos girondinos. E agora o exército era quem comandava. Quem que fez todo esse golpe? Napoleão Bonaparte. Ele é um cara que estava desde o início da Revolução analisando como que as coisas se movimentavam, como que tal grupo agia.
Então ele só ficou analisando ali o momento oportuno dele para poder agir. E quando o exército ganhou influência, foi o momento dele. Então ele deu um golpe de estado ali nos girondinos, eles foram tirados do poder e o exército agora comandava a França. Então para vocês analisarem que a Revolução Francesa, ela é um conteúdo um pouco extenso porque tem muitos plot twists. Quando tu acha que vai acabar, um cara vai lá e rouba o poder. E é basicamente isso. É o rei, depois os jacobinos, depois os girondinos, depois o exército. E o exército era comandado por Napoleão Bonaparte. É basicamente isso.